E aí galera, boa noite. Acabei de ver o vídeo do Hélio Reis, ele cobrando, né, e responsabilizando algumas pessoas, notoriamente de esquerda, que se opõem ao Bolsonaro, à direita e ao conservadorismo, enfim, e afins, pelo caso que está acontecendo na Venezuela. Eu reitero isso, claro que a gente tem que responsabilizar essas pessoas e vamos fazer alguns comentários sobre o que está acontecendo na Venezuela, que eu falei anteriormente do drama que aquele país vive, que é uma coisa muito complicada. Então vamos partir do pressuposto que Haddad ou mesmo Ciro tivessem sido eleitos. Qual que seria a posição do Brasil nesse momento, apoiando uma pessoa como Nicolás Maduro? Nós vemos cenas assim de forma bastante triste, né, e revoltante. Você não sabe que adjetivos usar em relação a isso, que é a questão de usar veículos blindados em cima daquela população. Vejamos que aquela população ela não tem como resistir. Aquele país houve o desarmamento e você vê que em regimes totalitários o desarmamento sempre acontece porque como que vai se impor um regime totalitário sem com uma população que pode reagir? Imagine só, a população tocando os seus detratores. Não dá. Então houve sim um processo. O processo que aconteceu na Venezuela não se deu da noite para o dia. O chavismo está dominando aquele país há 20 anos. Acontece que se intensificou por vários motivos. Já falei daquele vídeo desinformante no canal Nostalgia que bandeou realmente pro lado da galerinha da resistência, da galerinha do lacre, que ele falou que era um problema econômico por causa do preço do petróleo. E sem uma análise fria da situação, uma coisa bem senso comum, foi rechaçado, ele tirou o vídeo do ar. Eu lembro de 2017, o Ideias Radicais zoou ele, o Nando Moura zoou ele, um monte de gente zoou o Nostalgia, porque era um cara que não tinha um conhecimento com bastante profundidade, não sabia, ele é uma pessoa que estava se guiando pelo senso comum, pelas informações de meios de informação tradicionais que não têm um objetivo de informação, só apenas de indução de comportamento e indução de ideias. Então ele passou uma enorme vergonha. Certos assuntos eu também não me atrevo a falar também, porque eu não sei tudo. A gente não sabe de tudo. Então eu mesmo tenho cuidado em falar sobre determinados assuntos e certos assuntos eu não abordo no meu canal. Certas coisas que acontecem que eu poderia falar para ter visualização. Por exemplo, a questão do MEC, por exemplo. É uma questão na Venezuela que eu lembro que as polêmicas envolvidas ao presidente Jair Bolsonaro, houve pessoas como Henrique Bugalho, Cleison, aquele casalzinho do Canadá, a Nilce e o Leon, e outros cobrando, assim, jogando na cara: vocês votaram no Bolsonaro, agora vocês vão ver, agora vão se ferrar e tal, porque vocês votaram no Bolsonaro. O Felipe Neto, ele é muito costumado nesse sentido. Agora, que nem o Hélio Reis fez, desde já, se ele estiver, não sei se ele vai ver meu canal, mando minhas felicitações, meus cumprimentos fraternos. Parece um cara que busca pela verdade, isso eu acho bastante bacana nele. Ele está coberto de razão. Temos que cobrar Henri Bugalho, cobrar Coisa de Nerd, cobrar Felipe Neto, cobrar essa galera, porque eles combateram o Bolsonaro apostando no cavalo do Haddad. Ou seja, numa corrida de cavalos, eles apostaram no cavalo do Haddad. Claro que este cavalo perdeu, mas vejamos, por que tem que ter essa cobrança em relação a esse pessoalzinho? Porque eles flertaram com o perigo, eles queriam induzir as pessoas a flertar com o perigo.
Isso é muito complicado porque, vejamos, Bolsonaro não vai ficar para sempre na presidência da República. O mandato tem prazo de validade. E muita coisa pode acontecer até as novas eleições, previstas daqui 3 anos e meio. Muita coisa pode acontecer. Pode ser que o Bolsonaro perca, o PT volte, ou outro partido de esquerda. Imagine só essas mesmíssimas pessoas apoiando o errado novamente. Leia-se o Haddad de novo. Eu fiz um vídeo no começo, assim, quando eu comecei a dar minhas opiniões. Era Haddad de 2018 ou Haddad de 2022? Então esse pessoal meio que sentiram que iam perder. Então eles querem cavar um terreno que o Brasil se ferre. Eles apostam na terra arrasada para eles colher os louros disso. Ou seja, essa galera do quanto pior, melhor. Por que quanto pior, melhor? Porque daí eles acreditam que possa ocorrer uma insatisfação para que eles voltem ao poder. Imagine se Maduro continue no poder até lá. Imagine, Maduro não caia e se mantenha no poder, o que é muito possível. Esse pessoal vai apoiar um candidato que declaradamente vai lançar uma nota de apoio ao Maduro. Então, se houver, por exemplo, nesse decorrer desses anos, tentativas de tirada de Maduro do poder, partindo pelo pressuposto que o Partido dos Trabalhadores, Partido do Socialismo e Liberdade, que é um termo antagônico com o PSOL, e outros, declarar nota de apoio, e nas próximas eleições eles falaram, não, agora nós vamos votar no Haddad porque o Bolsonaro ou alguém da direita não pode. Eles estão flertando com o perigo, porque se mudar geopoliticamente de novo para a esquerda, vamos ter problemas. Vamos ter problemas que vamos apoiar um regime ditatorial. Entende? A Rússia e a China estão apoiando a Venezuela, não é porque os imperialistas, eles têm interesses escusos também. Claro que os Estados Unidos não são os bonzinhos, mas vamos entender que a Rússia e a China também não são. Você acha que a Rússia e a China também não quer os recursos naturais, não quer o petróleo, não quer o domínio da geopolítica mundial? Eu acredito que as pessoas não têm um conhecimento de causa sobre muitas coisas. E eu coloquei na minha aba comunidade um livro sobre a Primeira Guerra. Acho que eu esqueci o nome da autora. Eu vou pesquisar aqui e vou falar. Vocês têm que ler esse livro por quê? Porque este livro ele trata da Primeira Guerra Mundial. Claro, um evento de mais de 100 anos atrás. Mas qual que é a importância de entender esse evento? Que houve uma corrida armamentista, uma corrida de domínio, que antes de Estados Unidos e União Soviética, agora a Rússia, existiam dois grandes players na parada, Inglaterra e Alemanha. Então eles se armaram um contra o outro. Inclusive existia um parentesco entre os imperadores. O William II, né? William, que é Guilherme no português, que é William em inglês, ele era sobrinho do rei Edward. Não, o rei George ou Edward. Eu sou péssimo para lembrar de nomes assim corretamente. Que era, por sua vez, o imperador da Alemanha era neto da rainha Vitória. Que era comum assim. Pera aí, puta merda. Abrir aqui só para pegar a porra do nome da autora aqui. E eu quero que vocês vejam. É Margaret Macmillan. A primeira Guerra Mundial, o nome desse livro. Eu coloquei na minha aba comunidade. A recomendação sobre das curtidas. Acho que poucas pessoas veem minha aba comunidade. E é interessante. Porque vemos que o futuro e o presente repetem aspectos do passado. E está se repetindo novamente. A questão da Venezuela está se assemelhando, por exemplo, que houve no Império Otomano. Por exemplo.
O Império Otomano é responsável pelo genocídio de armênios, por exemplo. É uma coisa terrível. Que nesse livro ele aborda de forma breve o que acontecia com o Império Otomano, que era um império que já estava em derrocado. O Império Austro-Húngaro também estava em derrocado, de certa forma. E a Primeira Guerra sepultou o Reino da Prússia e o Império Austro-Húngaro. E isso é importante. Por que, que nós temos a importância de entender a história? Porque vemos na Venezuela aspectos de situações que já aconteceram anteriormente. E você vê pessoas como Henri Bugalho, Cleison e outras pessoas, Ética Terva, que eles têm, infelizmente, um poder de influência. Eles cooptam muitas pessoas, eles têm esse poder de enganar. Por quê? Porque eu percebo que eles usam um discurso de uma fala mansa, uma fala polida. E brasileiro, ele dá muito cartaz a quem fala bonito. Porque somos uma nação de pessoas que não muito instruídas. Nos exames educacionais, o Brasil passa uma imensa vergonha. E quando aparece alguém falando bonito, um vocabulário um pouquinho mais rebuscado, um pouquinho mais de uma fala mais floreada, consegue usar termos e jargões mais técnicos da forma da língua culta, poxa, aquele cara sabe, então o que ele está falando é verdade. E muita gente está caindo na conversinha deles. E o Felipe Neto ajudou esses caras. Mas o Felipe Neto fez isso também por um puro revanchismo. Porque ele não quer perder a hegemonia no canal dele. A pura rivalidade que ele tem com o Nando Moura, ele ajudou pessoas que são contra o Nando Moura. Inclusive o próprio Henri Bugalho já se posicionou contra o Felipe Neto no passado. Ele apagou esse vídeo. Porque agora ele deve favores ao Felipe Neto. O Cleison fazendo papelões agora como lacaio do Felipe Neto. Então, essas pessoas, infelizmente, elas têm uma certa notoriedade na plataforma e sempre estão usando de argumentos contra o que eles veem como errado. O que eles defendem, eles vão lá e defendem. E essas pessoas não estão, de certa forma, elas defendem o que acontece na Venezuela. Elas podem criticar agora, mas a crítica delas não soa como uma verdade. E, infelizmente, isso tem que ser dito. São pessoas que, infelizmente, usam de subterfúgios para atrair jovens. Qual que é meu objetivo? Continuar com gameplays de jogos. Quais gameplays? De guerras históricas. Segunda Guerra, teve a Guerra Fria com Call of Duty Black Ops. E continuar assim, para trazer o interesse do jovem. Porque, por exemplo, eu estou me inspirando no Terceiro Game Project. E o Colocando Rodolfo Loreto, o ClickTime e outros jogam. Criança gosta de ver gameplays. Então, ela vai vendo, por exemplo, estou postando Left 4 Dead. Aí atrai o jovem. Aí o jovem aí, no meio dessas gameplays, eu estou tendo os vídeos de opiniões. A questão é que eu posso, por exemplo, prender a atenção desses jovens com as gameplays e assim, poxa, aí ele aparece e o que esse cara tá falando aí? Então ele fala isso aqui também, começa a prestar atenção. Então é um trabalho que, por exemplo, o Felipe Neto e a Nilce, o Leon, qual que foi a sacada deles? O público jovem. Eles pegam o público jovem desde o começo. Eles pegam naquela idade de formação intelectual, de formação básica, assim, que o processo do cérebro na compreensão do mundo está em formação. É nesse momento que faz a cabeça de muita gente. Da fase dos 7 aos 15 anos, o cérebro ele muda.
É por isso que é importante, por exemplo, que menores de idade não consumam álcool nem drogas. Por quê? Porque os neurônios estão em processo de formação, as conexões nervosas. E se elas forem afetadas, interfere no intelecto desse indivíduo. Esse indivíduo, ele, às vezes, no futuro, ele vai ter problemas de aprendizagem e tudo mais. O fígado dele, o órgão dele, os órgãos dele também ainda estão em formação. Um adolescente, ele ainda é um pouco criança. Então é neste processo que ocorre uma certa doutrinação por parte de alguns professores que usam a cartilha do Paulo Freire, do socioconstrutivismo. Existe agora uma falácia que no Brasil nunca foi implantado o método do Paulo Freire. Ué, como assim? Então, mas eu não quero abordar este assunto do Paulo Freire. Eu não tenho tanto conhecimento, eu não li livros sobre isso. Então, esse Felipe Neto, o Felipe Neto, por que ele parou de fazer vídeos de tretas, que nem ele fazia, não faz sentido, e passou a agir como boboca junto com o seu irmão? Porque público infantil rende muito no YouTube. E aí ele aproveita e vai colocando nuances, vai colocando coisas subentendidas para que esse jovem trilhe um caminho para o que ele defende. Qual que foi a sacada também do Cleison? Cleison sempre tá nesse da ideia de progressismo. Ele ali, ó, o cara começa pelo Felipe Neto como um moleque, vai crescendo um pouco. Aí, em vez de procurar outras fontes, vai pegar. Oh, minha irmã cagou com o meu vídeo. Poxa, puta que pariu. Não vou editar não. Ele vai no Cleison, vai no Henry Bugalho. Aí começa a esquerdização, começa a progressismo na cabeça do jovem. E ele vai defender essas ideias. Então, o Felipe Neto teve uma boa sacada, infelizmente. E tem que ter gente que contraponha isso. Tem que ter gente mesmo. Então, acho que eu já falei muito e eu fico por aqui que vai ter treta lá atrás.